Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, eu e a Mari Garcia, que é também da rede da Clínica Social. A gente vai bater um papo um pouquinho da experiência que a gente tem com os atendimentos de pais, filhos. Ela atende bastante criança e adolescente, orientação parental. E eu também com esse trabalho que eu também faço com relação aos pais e filhos. Não atendo criança, mas ela atende. Eu atendo os pais normalmente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mari chegou. Aqui, deixa eu já te adicionar. Aqui. Te mandei convite, Mari. Aí, tá chegando. Bom dia, linda! Bom dia, Greta, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Voltamos para esse bate-papo, que gostoso. Fazer isso mais vezes. Sim, precisamos, viu? Eu acho tão gostoso esse encontro. Então, a gente tem tanta coisa para partilhar. E é legal a gente não ficar só com a gente mesmo, né? O que a gente tem que partilhar, tem que partilhar. A gente precisa espalhar as conversas por aí, né? É sempre Exato. produtivo, é sempre gostoso. Eu acho muito importante que, assim que nasceu algumas coisas, inclusive, assim, sabe? A gente fazer eu tenho toda quarta-feira a gente tem o encontro que era grupo de estudo de um livro, mas era fechado. E aí de um Uhum. mês para cá a gente falou, gente, por que não fazer ele em forma de live, contribui para outras pessoas? E aí tá Que funcionando. legal. Que Muito legal, legal! muito legal. Acaba que a gente leva informação, leva conhecimento e aprende muita coisa, né? Porque às vezes alguém que a gente não tinha nem ideia de conversar sobre aquele assunto tem um repertório super bacana, tem experiência super bacana e que acaba agregando muito, né? E na clínica mesmo, eu acho que todos nós ali na rede que a gente tem tanta gente para agregar, tanta gente que pode trocar, tanta gente legal fazendo especialização, já outros que já têm doutorado, tudo, para poder partilhar mesmo da experiência que cada um tem no consultório, né? E a gente acaba crescendo muito, né? Identificando outras formas de olhar, outras formas de direcionar certas situações. Acaba sendo muito rica essas trocas. Então, para começar, uma apresentação de quem é a Mari. Bom, eu sou psicóloga, tenho 25 anos, atendo aqui em Bauru. Atendo tanto presencial, né, para quem é daqui ou da região, mas também atendo de modo remoto, né, online. Atendo crianças a partir de 3, 4 anos aí até os pititiquinhos. Estou com alguns adultos, mas aí já é alguns casos mais específicos. A minha atenção é maior para crianças e adolescentes aí até 18 anos. E eu Legal. também trabalho com pais, né? Então faço roda de conversa, faço orientação parental individual. Tô sempre trocando aí para que a gente tenha uma infância mais saudável e relações mais saudáveis. Então, estou trabalhando com esse Muito bom. público. Ótimo. Para quem não sabe, a Mari faz parte também da rede da Clínica Social, da qual a gente trabalha junto, né? E eu fiz esse convite para a Mari estar aqui para a gente conversar um pouco mais específico sobre pais e filhos, né? Essa Uhum. questão que a gente sente nos nossos atendimentos, a questão da dificuldade de uma comunicação mais saudável, padrões que muitas vezes se repetem, que vêm com referência a pai, mãe. Como a Mari atende bastante essa criança e adolescente, parte do desenvolvimento, acho que é bem legal esse bate-papo para poder falar sobre isso, né, Mari? O que que você mais encontra, por exemplo? Porque a gente tem fases do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, Sim. aquela fase até os 7 que a criança é pura imitação, por exemplo, né? Pois é.
E aí é muito engraçado que às vezes os pais chegam e falam assim, ah, mas eu não sei da onde que surgiu isso. Aí quando a gente vai investigar, é um padrão até meio que automático na família, às vezes não tem aquele padrão diretamente com a criança, mas tem com os pares, ou então com animais de estimação, ou com a criança ouve comentários de um terceiro, e aí a criança ela reproduz muito, né? Então, nessa primeira fase, eu falo que é a fase que os pais mais precisam se policiar com tudo que faz, com tudo que fala, para que essa criança se desenvolva da melhor maneira possível, né? Da maneira mais saudável possível, porque eles estão observando muito. Eu falo que a conversa em si, ela nem é tão percebida pela criança. A criança ela vai muito por imitação, ela vai muito pelas atitudes que estão cercando ali o seu ambiente. Às vezes os pais sentam e tem 1 hora de conversa com a criança sobre. A criança não pega nem 1/3 do que está sendo falado. Mas o comportamento. Ah, eles repetem todos, não tem jeito. É muito legal você trazer isso, porque tem fases, né, Mari? Porque eu atendo pais, eu não atendo crianças, mas eu atendo pais, né? Então eu faço bem essa questão da orientação mesmo, de como Legal. ter essa comunicação com os filhos em casa. Aí pais de adolescente, pais de criança, seja lá como. Aí tem um pai que semana passada falou uma coisa muito interessante, que depois que ele começou a terapia, ele começou a perceber a forma dele agir com os filhos. Ele tem filhos menores de 7. Ele tem um de 4 e uma bebê de 2. Então ele falou assim, eu percebi que não adiantava nada eu falar, porque não ia ser desse jeito. E aí ele e a esposa começaram a agir de uma outra forma, que é o modelo que os filhos têm até então. E aí sim, e outra coisa interessante, que você pode até falar mais do que eu com relação a essa questão do desenvolvimento também, tem crianças que é mais visual, né? Do que você falar e ela fazer as coisas. Isso Não tem essa principalmente, fase também, né? sim. Crianças abaixo de 5 anos, por mais que eles compreendam aquilo que a gente fala, eles são majoritariamente repetição de comportamento que eles visualizam, que eles vivenciam. Então, assim, é importante ter a conversa? É muito importante. Desde do bebê dentro da barriga da mãe, é importante ter esse diálogo. Mas nessa primeiríssima infância, a gente precisa se atentar muito aos nossos comportamentos, porque eles repetem tudo. Uma coisa que você... Não sei se você tem contato com criança, né? Mas se você tiver, você vai observar que, por exemplo, eles brincam de escolinha e a criança é sempre a professora e aquilo que a criança faz é idêntico ao que ela Igualzinha a vive, professora na escola. ao que ela vive em sala de aula. Ou então ela tá brincando de mamãe, filhinho, mamãe, papai, Sim. e ela reproduz, assim, muitos comportamentos que os pais têm ou com ela ou um com o outro. Então, aí, até os 5 anos, mais ou menos, a criança ela é muito visual. Ela aprende muito pelo exemplo, pela imitação. É lógico que é importante a gente conversar justamente para desenvolver essa capacidade, mas a criança ela aprende muito por imitação. E não por aquilo que ela ouve, por aquilo que é conversado com ela. É uma fase muito mais visual. Sim. E se a gente for tentar, eu até me deu essa ideia agora, a gente nem tinha combinado isso, mas eu acho que é legal a gente ir na nossa conversa crescendo, né? Estamos falando Legal. da criança ainda, eu acho que a gente pode pensar ir dessa forma, né? Assim, pensando numa questão de rotina, por exemplo, né? Como os pais que estão nos assistindo podem pensar assim, nossa, como que eu vou criar uma rotina para o meu filho que ainda é menor de 7? Tendo uma rotina para eles, especificamente. Então, se os pais eles são desorganizados, e gente, eu não tô falando desorganizados numa maneira pejorativa, tá? Mas assim, se cada dia é de um jeito, se cada dia almoça num horário, se cada Se não dia tem acorda rotina. na hora que dá. Se não tem rotina, Sim. além de a gente ter comportamentos muito mais desafiadores da criança, porque tudo é imprevisto para ela, e aí ela não se adapta a nada. E isso para a criança a gente vê 1 milhão de tempestades quando não existe essa adaptação. Mas a criança ela também não vai cumprir uma rotina se ela não vê os seus responsáveis, os seus adultos de referência cumprindo uma rotina.
Então, Então acho não que adianta, né, ficar a batendo o pé e rotina não tem brigando como. se você não faz. Não tem como. Sempre começa do adulto para depois a gente pensar na criança. Primeiro a gente muda o adulto para depois mudar a criança. Então vamos Eu pensar acho aí. As importante. principais rotinas que precisam ser estabelecidas desde o nascimento é hora de acordar, hora de refeição e hora de dormir. Isso precisa estar muito bem estabelecido na primeira infância, assim, desde que nasceu e ali nos primeiros anos de vida, justamente para a criança entender o que que é dia, o que que é noite, que tem hora para fazer as coisas, que tem os momentos em que aquilo é possível, o que não é, justamente para a criança entrar nessa rotina e até mesmo facilitar aí a rotina dos pais, né? Porque se cada um faz o que quer na hora que quer, não tem casa que anda Não desse dá. jeito. E o que eu acho importante de trazer aqui, a gente está falando de uma coisa prática, que é a questão da rotina, mas o quanto a questão emocional envolvida por uma criança que não tem rotina pode ser afetada. Uma criança que não tem rotina, ela não tem segurança. Exatamente. Ela se sente sempre insegura. Ela não confia, né? Porque não tem uma rotina, ela não sabe como as coisas vão funcionar. Sim, A gente não está falando de uma rotina com relação à rigidez, mas uma rotina de funcionamento, sim. né? Então, quando a gente percebe crianças inseguras, crianças que não confiam nelas mesmas, crianças com muito medo ou nunca sabe nada do que vai ser feito, é porque não teve uma segurança que foi passada desde então, né? A criança ela precisa entender como que funciona, ela está descobrindo o mundo, né? A gente nasce sem saber absolutamente nada. Então, Sim. pensa, são pessoas estranhas, que por mais que a gente sabe que está ali cumprindo a função de cuidado, mas essa criança está descobrindo essas pessoas. Uhum. Um mundo cheio de afazeres, cheio de demandas, um Um monte monte de de coisa. coisa para ela descobrir, para ela cumprir. Se ela não Sim. entende como que funciona, ela vai ficar o tempo todo insegura e ela vai começar a criar a própria rotina, que não vai ser uma rotina bem estabelecida como a gente adulto consegue, mas assim, ela vai entender que ela quer fazer o que ela quer, na hora que ela quer. E aí a gente gera muitos conflitos dentro de casa, né? Porque assim, vamos colocar um exemplo muito comum hoje em dia. A hora de sair do desenho para ir, sei lá, tomar banho, ou jantar, ou então ir para a escola. Uhum. Em muitas famílias, esse é um horário assim, maior desespero que existe. Mas por quê? Porque essa criança não tem o hábito de que depois de tal horário não pode mais assistir televisão porque ela tem que cumprir outras demandas. Então ela não tem essa previsibilidade e ela não tem essa segurança do que irá acontecer a seguir, o que Do vai que se vem dar. depois, né? Do que vem Sim, depois. E até entender que as coisas acontecem porque existe um ciclo de forma de acontecimento, sim. né? Ó, se você me trouxe uma questão também, acho que muito importante da gente trazer aqui, que é o uso de celular e tablet na hora da refeição. Ai, não, gente. O desespero do profissional da saúde. Né? Gente, você vai em qualquer lugar, e isso acontece dentro das casas, né? Mas às vezes você vai num restaurante para comer, tá lá um bebê com o celular na mão assim, a mãe enfiando a comida na boca. E aí a Gente, o gente que pensa que que a essa gente está criança fazendo? não constrói relação com o mundo, ela não constrói uma relação com Exato. com a alimentação, ela não constrói uma relação com os pares que estão em volta dela, ela não constrói nenhuma relação. Não constrói. E tem tido muito estudo a respeito, e eu acho isso muito sério da gente levantar uma reflexão sobre isso. Muitos casos com diagnóstico equivocado de autismo, de Sim. crianças assim, mas por quê? Porque elas não têm contato com o mundo, como a Mari acabou de falar, Ela não né? tem possibilidade de se desenvolver. E aí a gente pensa num transtorno quando na verdade não é um transtorno, é falta Não de é, porque não foi estimulação. desenvolvido, não foi estimulado. O que que acontece? Se a criança está com um celularzinho ali, né, e não está tendo realmente uma referência no que ela está alimentando, o que que ela está sentindo? Nada.
Como que é a textura do alimento? Não faz nem ideia. Por quê? Porque ela tá mergulhada naquele tablet, naquele celular. Até mesmo de conhecer o próprio corpo, né, Greta? De entender, por exemplo, o momento em que ela tá satisfeita, que ela não quer mais comer. E aí a gente Muitas tem crianças muitos não problemas. desenvolvem. E a gente aí tem um monte de problema de transtornos alimentares também. E a Né? gente vê, né, falando a questão de comportamentos entre pais e filhos, que é um comportamento que se reproduz, porque hoje dificilmente alguém faz uma refeição sem estar na frente da televisão ou sem estar Ou respondendo um celular e-mail, do um lado toda WhatsApp, hora. vendo um vídeo ali, escutando um áudio. A gente perdeu a experiência de cada Sim. momento, né, de cada vivência. Isso já Gente, não e é uma acontece mais. experiência. E estar na presença é a grande experiência, né? Sim. E os pais, eles estão perdendo exatamente isso, a possibilidade de estar de fato junto em família. Neste momento, eu entendo, assim, gente, é muito importante o que a gente está falando, porque eu entendo que nós pais temos o nosso trabalho, a nossa dinâmica, mas a hora, por exemplo, de uma rotina, onde a gente senta junto para se alimentar, tem que se desligar desses equipamentos e ficar na presença. O que eu estou comendo? O que eu vou comer? Qual é o meu paladar? O que eu estou sentindo na hora que eu estou comendo? Como o meu corpo está? Porque a criança, ela vai aprender dessa forma. E nós adultos temos que reaprender. Porque muitos adultos não estão olhando para isso também mais. Se E perdeu. até mesmo, Greta, outros momentos da rotina. Porque assim, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem boleto para pagar, tem 1 milhão de demandas para cumprir, a gente entende. Mas aí, por exemplo, eu recebo muito na clínica, né? Ah, mas eu passo o dia todo com o fulaninho e parece que nunca é suficiente. Ele sempre quer mais atenção. Tá, você passa o dia todo, mas qual que é a Como? qualidade desse tempo que você passa para ele? Porque ele não precisa de você o dia todo. Se você ficar 15 minutos, mas 15 minutos com ele, sem estar preocupado com o WhatsApp, com o e-mail, com... Sim. De verdade na presença, né? Se você ficar 15 minutos com o seu filho, vivendo a experiência de estar com o seu filho, ele vai demandar muito menos em outros momentos. E ele vai entender que existem momentos em que a mamãe e o papai trabalham, em momentos em que ele vai para a escola, momentos em que todo mundo assiste junto, momentos em que todo mundo se alimenta e momentos em que ele pode brincar com o papai e com a mamãe. Existe momento para todas as coisas. Mas a gente está vivendo uma época em que pra gente não existe momento. Ao mesmo tempo que a gente tá descansando, a gente tá resolvendo alguma coisa do trabalho, a gente tá conversando com os amigos, a gente vai fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e a gente já não tem mais esses momentos tão delimitados, tão organizados para que a gente perceba. Aí tem aquela, né, o que é muito comum, nossa, mas a semana voou que eu nem vi. O mês voou que eu nem vi. Não viu porque estava fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que o mundo ele demanda isso. Só que se a gente for ceder a todas as demandas do mundo, a gente para de viver, né? Exatamente. E é uma coisa que, gente, é bem interessante isso, questão do tempo e essa gestão que a gente faz emocional e tempo cronológico. Porque, assim, eu trabalho muito isso com meus pacientes também, né? Vamos lá, qual é o tempo que você tem de fato, cronológico, para fazer aquela reunião, para fazer aquilo que você tem? A hora que você tem uma rotina, a hora que você coloca isso de uma maneira adequada na sua rotina, você vai ver que dá tempo de fazer tudo. E, inclusive, estando na presença com a sua família, com seus filhos, com seu marido e tudo mais. E isso, gente, é nítido. Porque o que acontece? Quando a gente não tem essa rotina, quando a gente não coloca isso de uma maneira bem, uma gestão mesmo, bem saudável com relação a isso, a gente se perde. E nesse se perder é onde você fala que você não vai dar conta de tudo, porque é muita coisa, o tempo não deu. Sim. Então, não é nada disso, é o contrário. Meu Deus, né? Tem a rotina. Se você tem a rotina, você vê que tudo dá tempo. Tudo E dá até tempo. mesmo ter essa sabedoria de eleger as prioridades. O que realmente eu preciso investir o meu tempo? E isso é um exemplo, gente, muito caro para uma criança. Isso é um exemplo, assim, valiosíssimo para uma criança. De conseguir fazer escolhas, de conseguir estabelecer prioridades, de conseguir
se organizar até mesmo naquilo que você vai investir tempo e naquilo que você vai abrir mão, porque a gente não precisa dar conta do mundo, né? Exato. Eu lembro que quando eu estava no estágio, primeira vez que eu atendi plantão psicológico, acho que você conhece, é um formato em que a gente faz um atendimento só com a pessoa, é aquele atendimento emergencial. E na minha graduação eu participei desse estágio. E aí eu lembro que quando eu finalizei o meu primeiro atendimento de plantão, eu falei pro meu supervisor, nossa, eu queria dar conta de tudo, parecia que não ia dar tempo de ajudá-lo. Aí ele virou pra mim e disse assim, Mari, mas a vida não é feita para dar tempo. A gente não tem que dar tempo de tudo, que dar conta de tudo. Só vive o momento. Aí eu fiquei tipo, Exato. meu Deus. É. Mas a gente E é quer muito legal a resolver gente tudo, falar né? disso, porque... Oi, Sueli. Oi, tá falando olá aqui. Oi, Ana. Assim, o que é muito importante nisso tudo é que a gente dá tempo quando a gente se organiza. A gente está ensinando aos nossos filhos que a organização ela é importante, ela é possível. Sim. Quando a gente organiza fora, a gente organiza dentro. Olha tanta coisa que eu tô falando, né? Se eu Exatamente. organizo, eu tenho mais segurança, então eu fico mais segura na vida, mais confiante em mim. Então, Mas segura nas relações, né? tudo. Então, assim, a importância de uma rotina, de uma gestão de tempo, e para isso a gente tem os nãos que são necessários, as renúncias, e é aquilo que você falou, priorizar o que precisa ser priorizado, né? E de que forma eu trabalho essas questões, como eu priorizo, o que vem primeiro, priorizar o que vem primeiro, o que é realmente mais importante. Você está ensinando os seus filhos o quanto isso é importante, o quanto ele não tem que dar conta de tudo, porque você também não dá conta, e isso é o normal, isso é o saudável, Sim. e a gente vai ensinando exatamente esse processo para a criança e para o adolescente. Não é? Exatamente. E a gente, quando a gente tem essa, né, essa rotina bem organizada, essas prioridades bem estabelecidas e esse fluxo da vida, vamos pensar assim, a criança ela se sente mais seguro, porque é mais ou menos o seguinte pensamento: olha só, esse adulto sabe o que ele está fazendo, então eu posso confiar nele. Eu passo Agora, se o adulto está confiança. perdido, gente, a criança está mais perdida ainda. Exato, exato. Então tudo começa no adulto em casa, né? Essa é a verdade. Começa. Tudo começa no adulto. É o adulto confiante e seguro que vai passar para aquela criança, até seus 7 anos mais ou menos, que ele pode ser um adulto seguro quando ele for adulto. Né? Ele pode Então, esse mundo. experienciar a vida de uma forma segura, de uma forma E confiante. é um mundo bom, ele não é um mundo ruim. Né? Ele é um mundo bom, onde a gente aprende a falar alguns nãos, porque isso é necessário, onde a gente aprende a fazer uma rotina porque ela é necessária, e necessário não significa ser algo ruim, algo pesado. Não, pelo contrário, isso vai fazer com que eu entre numa harmonia para poder realizar as coisas de uma maneira mais segura e mais confiante. Sim. Exatamente. Bora passar para a próxima fase. Como que isso reflete no pré-adolescente e adolescente? Bom, vamos lá. Pré-adolescência já é um período aí um pouquinho mais conturbado, porque a gente vê uma criança que já não é tão dependente, mas que também não é independente, mas que está buscando com mais afinco se entender no mundo e entender que ela é um indivíduo separado dos seus pais. Ela não é uma extensão da figura materna, da figura paterna. E aí começam a existir muitos conflitos porque a criança ela se posiciona. Eu acho que assim, uma criança que teve uma criação ali na primeira infância bem segura, com bastante vínculo, com bastante confiança, lá para os 4, 5 anos ela já vai começar a se posicionar daquilo que ela aceita, daquilo que ela não aceita, daquilo que ela gosta, daquilo que cobrar combinados com os pais, né? Então não é só a vontade do pai que precisa ser ouvida, que precisa ser atendida, mas isso fica muito mais visível e muito mais perceptível aí na pré-adolescência, na segunda infância e na adolescência, então o negócio fica claríssimo, né? Vem tudo, né? E aí é quando a gente
percebe muito essa comunicação que ela é mais de embate. Ela deixa de ser uma Confronto, comunicação, né? sim, ela deixa de ser uma comunicação empática, ela deixa de ser uma comunicação respeitosa para ser uma comunicação de quem manda mais, quem pode mais e quem vai ser ouvido Isso, Isa. Que passa a dessa ser validado relação. Isso, passa a ser validado depois. Isso. A Isa tá falando aqui. Isso, exatamente. Então, a gente percebe aí na infância que se não houve segurança, a gente vai perceber um pré-adolescente, um adolescente muito inseguro, com muito medo de ir para o mundo, de se descobrir, de vivenciar as coisas fora da bolha familiar, mas também um adolescente que, por esse movimento que é próprio nosso do ser humano, ele busca se diferenciar dos pais. E se isso não é bem recebido, se isso não é bem percebido, gera muito conflito, né? E aí gera muito distanciamento entre as famílias e principalmente aquela reprodução daquela comunicação mais punitiva, mais agressiva, mais É o violenta confronto mesmo. mesmo, né? Sim, Porque é porque o aquela fase adolescente da ele quer ser criança, ouvido, sim. os pais querem mandar e pronto, acabou. E aí a gente não tem Os acordos, porquês, né? né? Nessa segunda Sim. infância, a gente adorava. Eu já não tenho mais filhos, né, tão pequenos, mas eu amava os porquês. Enquanto mães odeiam, eu amava os porquês. Mas por quê? Mas por que que não Tudo é pode? porquê nessa Mas por quê? fase, né? Por que isso? Porque aquilo, porque a criança ela quer entender, porque ela está saindo daquele mundo simbiótico dos pais, inclusive mais com a mãe, depois ela começa a descobrir um pai, né? Uhum. Mas ela está eliminando o que é dos pais e se descobrindo na vida, né? Começa a nascer por Percebendo o eles que que é mesmos, dela. as escolhas deles e tudo mais. Então é essa fase maravilhosa, né? Assim, dos porquês é deles entenderem, quererem entender o que é que está acontecendo, Sim. né? E E eu como que eles acho se tão encontram legal. nisso. Sim, eu acho tão legal quando o adulto ele se disponibiliza para vivenciar esses porquês junto com a criança. Ah, E vivenciar incrível. não é ter a resposta para tudo, porque tem umas perguntas que a gente não sabe nem de onde Não tem surgiu. resposta. Não tem resposta. Mas assim, de incentivar essa curiosidade, de incentivar esse Isso querer cria, isso abre conhecer. um campo para a criatividade, né? Um campo enorme para Incrível. criatividade, um campo Sim. enorme para autonomia, um campo enorme para a segurança de se posicionar contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa. Porque é muito engraçado, né? Porque a gente vê que, principalmente o mercado de trabalho, cobra muito do adulto que ele seja proativo, que ele seja curioso, que ele crie coisas novas, né, que ele use muito da criatividade. Só que aí na infância a gente não quer uma criança curiosa, a gente não quer uma criança insistente naquilo que é importante para ela. A gente não quer uma criança que dê sua opinião, né, que faça seu comentário, porque aí é muito difícil para a gente lidar. E aí a gente vai podando todas essas potencialidades que a criança ela tem. Então, vivenciar esses porquês, gente, é assim, É muito um legal. chuchuzinho. Eu falava para os meus, assim, quando eles eram menores, eles perguntavam, às vezes eu não sabia, principalmente o meu filho, ele falava assim, mas como você não sabe? Você é mãe? Eu falei, então, eu sou mãe, mas eu também não sei, vamos aprender junto. Ele dava uma risada. Ai, mãe, ué, eu aprendo com você. Então, assim, poder usar isso como uma forma de você perceber a sua fragilidade, porque nós não sabemos tudo mesmo, e Sim. não estamos aqui para saber tudo. E mesmo que eu tenha vivido de um jeito, a minha forma de se transforma a cada momento. Eu não sou a mesma Greta de 20 anos atrás. Então, isso vai sendo Né? transformado. E os filhos, e essa relação com os filhos, essa proximidade com os filhos, isso, na verdade, em todas as fases. A gente está falando mais específico dessa segunda infância, também agora, nesse momento, com relação a essas perguntas, essas curiosidades, porque eles saem do simbiótico e vão para o mundo, né? Mas na fase de adolescência isso também acontece. Porque a gente sempre está aqui para aprender, né? Eu falo isso muito para ele. Vocês são os meus melhores professores. E como assim? Porque vocês me fazem instigar aquilo de novo em mim, algo que eu não conheço.
um sentimento novo de cada fase que vocês vivem na vida de vocês, como que é lidar com isso. Assusta, tô falando como Sim. mãe, assim, tem coisas que você fala, cara, assusta algumas fases. Mas ao mesmo tempo é onde você aprende muita coisa, onde você vivencia a fé em várias situações da vida, ainda mais quando o filho já é adolescente, é outra fase que a gente vai falar também. Mas assim, o aprendizado das trocas, isso só acontece, gente, quando você está na presença. Sim. Que a gente Quando falou existe agora há pouco. disponibilidade, né? Que a gente falou agora há pouco, que é aquela presença verdadeira. Ó, vamos estar juntos. Então, tem aquele dia de estar junto com o filho, tem dia de almoçar junto, tem um momento de almoço em família, sem celular, sem televisão, de estar junto. Esse momento de presença, que tem que estar na rotina, é onde a gente aprende muita coisa, né? A hora do almoço em casa é um barato, porque eles chegam da escola, gente, chega um falante. No começo, meu marido falava assim, gente, a gente tem que comer, mas é a hora que a gente tem para conversar também, pá. Mas se não for agora, vai ser que horas? Vamos falar e comer ao Então mesmo vem, tempo. então vamos, a gente come, e a gente saboreia, e a gente conversa, você viu quando me foi na escola, que tá naquela fase. Ai, gente, a Não dá, fase da não. infância é uma coisa, né? E a gente adulta se percebe, aqueles que estão disponíveis para viver a infância se percebe muito mais humano nessa fase, né? Humano no sentido de que a gente não é o todo-poderoso, a gente não sabe todas as coisas, a gente não tem todas as soluções, a gente não tem razão 100% das vezes, às vezes a gente precisa ouvir o outro, a gente precisa aprender com o outro. E por mais que é uma criança, você fala, o que uma criança sabe? Sabe tanta coisa para ensinar a gente e para nos lembrar também de coisas que são valiosas, né? De coisas que são importantes. Então acaba que a infância, ela vem quase como um espelho para revelar tudo aquilo que a gente faz Nossa, numa eu ia vista falar isso. grossa. É ótimo que você tenha falado isso. A gente falou da primeira infância, que é a relação da imitação, Uhum. né? Agora, a partir de agora, até próximo da adolescência, é uma questão mais de espelhamento, né? A gente fala na constelação sistêmica, e eu acho incrível ter esse olhar sistêmico quando eu atendo pais que me procuram falando dos filhos, do comportamento dos filhos, e eu faço eles se colocarem na idade daquele filho. Como era quando você tinha essa idade? Uhum. E eles começam a perceber que a criança está trazendo comportamentos que eram deles. A hora que cai essa consciência que traz isso, é incrível, né? Então, assim, eu falo muito, eu atendo que nem adolescente, e atendo normalmente quando eu atendo adolescente, eu atendo também os pais, né? Uhum. Às vezes eu faço uma sessão com o pai, uma sessão com o adolescente, assim vai. E tem muitos relatos disso, assim. Nossa, meu filho está trazendo muitos medos que eram meus. Uhum. Meus filhos trazem comportamentos que eu percebo que eram meus, né? Ou que são meus. E a hora que você, enquanto pai, consegue observar essas questões, e isso vem com a terapia, isso vem com a consciência, é onde você consegue transformar muita coisa, Consegue. né? Eu lembro quando meu filho era pequeno e ele começou a mudar o comportamento dele na escola, tinha acontecido algumas coisas pessoais na nossa vida e ele trouxe para a escola algumas questões. A hora que eu percebi que o que ele estava levando para a escola não era dele, era meu, de problemas meus, eu lembro que eu só cheguei em uma frase para ele. Falei, filho, volta a ser a criança que você é. Isso aí que você está sentindo não é teu, é da mamãe. Ele começou a chorar sem entender por que ele estava chorando. Mas não deu 2 dias, ele estava serelepe de novo pulando na escola, fazendo tudo. A professora falou, o que você fez? Eu falei, eu só liberei ele porque é dele. Porque ele estava carregando dor que era minha, né? Então os nossos filhos, eles levam muito o que é nosso. Né, E enquanto pai e muitas mãe. Quando você vezes, trabalha isso, quando você traz isso para a consciência dos pais, cara, muda muita coisa. e pensar que muitas vezes os pais não fazem isso intencionalmente, tá? Eu vou transmitir os meus medos pro meu filho porque ele tem que carregar os meus medos. Não, Não, não é é uma coisa intencional. que é muito automático e é muito do É ciclo da vida. Se a inconsciente. gente não se percebe, a gente também não percebe a carga que está transmitindo para o outro. Por isso que o autoconhecimento ele é muito válido,
justamente para a gente entender quais são os nossos medos, as nossas questões, as nossas dores, e não colocar isso sobre outra pessoa, né? Que a gente está falando especificamente dos De filhos, pais e mas filhos. vale para outras relações também, né? A gente acaba, Sim, quando a sim. gente tem essa consciência, a gente não coloca sobre o outro aquilo que é nosso. A gente se responsabiliza pelo que é nosso, né? Cai uma ficha, assim, de várias situações. Nossa, é verdade, faz todo sentido, né? E aí Uhum. você, a partir do momento que você traz para sua consciência, tudo pode mudar. É essa a questão, né? Vamos falar um pouquinho do adolescente. Essas crises. O que você sente Ah, disso? essa fase. Essa fase. Eu acho que vem. A gente falou, né? A infância é muito da cópia, né? Da imitação. Depois a gente pega aí a segunda, terceira infância, que é mais reflexos daquilo que os pais vivenciam e a criança acaba vivenciando alguns reflexos. Na adolescência, a gente vai vivenciar muito intensamente os confrontos, porque é quando o adolescente ele identifica as questões dos pais e ele se recusa a carregar aquelas questões e ele aponta: isso não é meu, isso é seu. Arda aí com as suas Vivências dele, responsabilidades. né? Começa a ter aquelas vivências de si mesmo. Sim. E Sim. aí ele constrói as próprias opiniões, as próprias crenças, as próprias prioridades e que, assim, não 100% das vezes, mas muitas vezes vão ser diferentes das prioridades dos pais. Sim, sim. E aí é quando o adolescente revela a dor que é do pai, que não é dele. Então, vamos pensar, um pai, uma mãe que acha que é extremamente importante o filho se formar em X curso. Porque Já ia ele, falar desse quando era exemplo. adolescente, não teve essa oportunidade de se E formar queria fazer e aquilo e queria não muito, fez. aquilo era muito importante para ele. Sim. Mas isso não é tão importante para o seu filho. E aí, na adolescência, isso fica muito claro, fica muito nítido. E o adolescente, ele verbaliza já. Mas isso não é algo meu, isso é algo seu. Isso é uma É. dor sua, é uma E às responsabilidade sua, vezes não é nem minha. verbaliza. Aí aquele adolescente que às vezes fica enclausurado, mal, com tristeza, às vezes até uma depressão, e tudo é porque ele não está verbalizando aquilo que ele Sim, deseja. E a gente encontra muito isso também, sim. E né? é aí quando Porque a não gente está fala verbalizando. que quando acontece muito isso, se a gente observar, por exemplo, a primeira infância, já é uma infância que não foi muito segura, em que essa criança ela não teve liberdade para perguntar, para questionar, para dar sua opinião, para fazer uma escolha. Gente, eu falo uma escolha boba que você permite a criança fazer, vai ser muito válida para ela na adolescência, na vida adulta, porque ela vai entender que a escolha dela tem valor, que a opinião Você dela está precisa ser validando para ela ouvida. se sentir segura depois, até, né? Exatamente. E aí, uma criança que não foi ouvida quando era criança é um adolescente que se fecha, Seguro. ou que ele busca os pares para se desabafar, para falar sobre os problemas. E é muito legal ele procurar os pares, mas os pares não têm capacidade, sabedoria, experiência suficiente para ajudar naquele momento. Então A acaba sendo aquele forma de ajudar, né? bate-papo. Sim, acaba sendo mais uma relação de amizade do que uma relação de ajuda, né, para esse adolescente. Então, acaba que adolescente que não conversa muito com o pai foi porque isso não foi desenvolvido antes. E a gente Sim. vê muitas consequências, tanto de transtornos mesmo próprios da adolescência, ou que se iniciam na adolescência, quanto comportamentos mais disruptivos, né? Então, adolescentes que ficam extremamente rebeldes e que se rebelam e que se revoltam, ou adolescentes que se afastam completamente da família, né? Que vive ali no seu mundo, no seu jogo, com seus amigos virtuais, porque essa relação não foi estabelecida de uma maneira segura, né? Não foi bem Não foi estabelecida. construída, né? E acho que Exatamente. é muito importante a gente falar aqui, gente, você pai e mãe que está nos ouvindo, então tá, eu não tive isso quando meu filho era criança, ainda dá tempo? Sim, Dá. isso é Tá vivo? importante de Então falar. dá.
você tá vivo, você tá na vida, dá tempo. Então, assim, é você reconhecer onde você teve os desequilíbrios, porque não deu certo, não conseguiu, não tinha como olhar de outra forma, mas aprender a olhar agora, Sim. né? Então, sempre dá tempo. Não é a gente tem que entender, e é muito interessante isso, tem muitos pais que acabam sendo muito amigos dos filhos, mas aí não conseguem falar alguns não que são importantes para o filho se sentir seguro. E Uhum. o oposto, aquele pai que só ameaça, que julga, que critica, é importante, nenhum nem outro, é importante a gente entender, enquanto pai e mãe, qual é o melhor que eu posso fazer. E se a gente não conseguir sozinho, buscar ajuda e orientação para isso. Sim. Onde Pensar que entra essa questão da orientação mesmo, né? Exatamente. E esse tipo de conversa, né, essas lives que a gente faz, e até mesmo em sessão, quando a gente faz esses apontamentos, é importante que os pais estejam disponíveis para receber, não como um julgamento ou como Sim. um apontamento no sentido de gerar culpa, porque muitas vezes, e eu já recebi muitos pais nesse movimento de, ai, porque eu destruí a infância do meu filho, ai, porque eu fiz muito mal, mas nessa posição de vivenciar a E culpa. fica na Gente, culpa, fica, não precisa paralisa ali na disso. culpa. E não precisa disso, até porque o Né? mundo já julga demais, já culpa demais. Aqui a gente quer Exatamente. trazer a reflexão para a gente trazer essa consciência de que é possível fazer diferente, é possível olhar de uma Isso. maneira diferente, é possível vivenciar de uma Começa maneira com o diferente. reconhecimento, né? Eu Sim, reconheço que de alguma maneira não fui a mãe ou o pai que eu gostaria de ser. Ok, sem culpa, aceito porque foi a minha melhor forma lá sim, naquela foi época, a minha tá? melhor E versão naquele agora, momento. qual é a melhor forma? E agora, como que eu posso partilhar disso com meu filho que está agora na adolescência, entrando na fase adulta, por exemplo? Eu sempre falo como é importante a gente falar daqui, né? Eu falo para os pais, falem daqui, falem da alma, falem do coração, falem de como você se sente, Uhum, mas não na culpa. Passa já passou, não precisa da culpa, porque a culpa ela fica um peso tão grande nas nossas costas, né? E a uhum. gente fica carregando esse peso e não precisa disso, né? É ok, foi o melhor que eu pude fazer, então agora eu quero fazer diferente. Como que a gente pode fazer diferente? É uma chance para uma nova relação que ali existe, né? E a hora que a gente fala de um sentir do coração, a gente abre um espaço tão maravilhoso de uma relação que pode ser construída diante de tudo isso, e muitas relações são transformadas a partir daí. Sim. É o que eu percebo muito também nos atendimentos, né? Nossa, quando eu comecei a falar para o meu filho de como eu me senti, ele olhou para mim de um jeito diferente, né? Porque você tá diferente. Exatamente. Porque você se mostrou diferente, né? Essa É, questão da comunicação é uma coisa assim muito legal e que eu acho que a gente precisa ter mais consciência nos momentos de comunicação, nos momentos de diálogo com os nossos pares, com os nossos filhos, porque a gente vem de um costume, né, de um padrão aí de que a comunicação ela é muito acusatória, sim. é uma comunicação em que eu não consigo falar a minha necessidade sem violentar o Impor alguma outro, coisa, uma imposição, e não e eu precisa ser também desse não jeito. consigo ouvir a necessidade do outro sem me sentir acusada, sem me sentir agredida de alguma forma. Justamente porque a gente não se permite ser vulnerável na conversa, né? Ser É. A gente empático quer na ter resposta para conversa. tudo, e às vezes a gente não tem, como a gente falou. Então, né? Às vezes a gente só precisa acolher aquilo que o outro está dizendo. Não é uma solução, não é uma resposta milagrosa. Sim. É só estar naquela conversa, naquela comunicação presente e disponível para o outro. Eu percebo, principalmente na comunicação entre pais e adolescentes, que é uma comunicação mais para descobrir quem tem poder, quem manda, quem pode e quem tem razão. Quando, na Sim. verdade, a comunicação ela precisa ser uma troca de experiência, uma troca de olhares,
no sentido de que me fala do seu lugar de adolescente, o que que você sente, o que que Isso. você precisa, qual que é a Escutar sua de verdade, vivência? uma escuta verdadeira, né? Sim, e aí eu, no lugar do adulto, vou colocar a minha visão, o que eu penso enquanto adulto, a partir da minha experiência e do que eu acho que é melhor, para a gente chegar a um ponto comum, chegar a um Sim. meio termo, a um caminho do meio nessa comunicação, e não o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, Sim. quem manda que sou eu, porque eu que sou Essas adulto. falas, assim, nossa, dá para outra live. Dá. Olha, dá para outra live, porque é muita coisa que vem aí, né, embutida nessa linguagem que a gente carrega, que não precisa, assim, engole o choro, é outra coisa que não precisa ser assim, né? Ah, filho de peixe, peixinho é. Não precisa ser assim. A gente podia fazer uma depois dessas sacadas, gostei dessa ideia. Ótimo! Vamos, Mari, Vamos depois, vamos fazer, lançar. vamos! A gente está terminando, a gente só tem mais 5 minutos. Olha como passou rápido. E aí, a gente. É, agora que eu vi, já são 11h45. Aí depois a gente faz. Pega essas falas que Sim, vem tanta carregada de tanta crença, de tanta coisa, e a gente faz uma live brincando sério sobre isso. Uma brincadeira brincando séria sério. sobre isso, que Aquela- eu acho isso fantástico. É Vamos incrível. fechar bem rapidinho. Assim, o que eu acho que fica importante aqui para os pais que estão aí nos ouvindo, as dicas que a gente trouxe, de estar na presença, né? Ou seja, esvazia-se de celular, de televisão, e estar na presença. Pelo menos e ter isso. A rotina, que a gente comentou, então a rotina, estar na presença, ter uma comunicação saudável. Comunicação saudável é aquela que a gente escuta e a gente fala, né? Exatamente. E no falar, Engole o a gente choro é não fala terrível, Ana. para Engole o choro é agredir o terrível. outro. Quando Sem a gente fala agressão. para se expressar e não para culpar o outro, É. apontar o outro. Não tem a agressão, não tem a imposição, não tem o julgamento. Tem, ó, vamos olhar juntos para isso, né? Fica aí um grande convite pro vivenciar juntos, pro Isso. estar juntos, em tudo que for fazer. Na hora de estabelecer uma rotina na família, chama esse filho para estabelecer junto essa rotina, porque aí é Vamos ver que é mais mais fácil. confortável para cada um, porque aí você vai. Sim, O que que você vai estar fazendo nisso, né? Vai mostrar pro teu filho que você está aberto para o mundo dele, para ver o que exatamente. é possível dentro desse mundo, né? Vamos olhar junto, experimentar esse mundo juntos. Eu acho que isso é muito importante da Fica gente trazer o aqui. grande convite para vivermos com o outro e não em combate com o outro, É. né? Obrigada, Mari, Ah, querida. eu que Gente, agradeço o passou muito convite, rápido. gente. Muito obrigada, querida. Obrigada para todo mundo que estava por aqui, para quem vê depois, um grande beijo também. A gente fica à disposição. Na descrição tem aí a página da Mari para vocês também seguirem o trabalho dessa querida. E a gente vai fazer outras. Eu gostei da ideia. Vamos fazer outras lives aí, que tem muito ainda pra gente conversar. Gente, um Beijo, beijo beijo, para todo Beta. Muito mundo. obrigada, viu? Até mais. Linda. Tchau. Tchau.